fez mais sucesso nas redes sociais, né? Mas está tudo certo, está tudo bem. E a hora está avançada, então vamos ao que nos compete fazer aqui esta manhã, que é compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Eu raramente uso as narrativas do Antigo Testamento para dela fazer aplicações. Mas as narrativas do Antigo Testamento estão lá para contar a história. Como é que as coisas aconteceram naqueles dias. Como Deus trabalhou com as pessoas e com o povo. E ora é a história de uma pessoa em particular, a ora é um episódio que envolve um reino. Existem histórias de guerra, existem histórias românticas, tem todo tipo de história na Bíblia, não é? E as narrativas do Antigo Testamento, elas nos permitem essas diferentes aplicações. Por isso que os pregadores gostam de usá-las. Porque a gente lê uma história e aplica da forma como a gente acha mais conveniente para nós. Não é uma coisa que nos exige muito esforço interpretativo, é mais uma ideia de aplicação. E tem uma história interessante que nós vamos ler hoje, que é o segundo livro das crônicas dos reis de Judá. Segundo livro das crônicas dos reis de Judá, é assim que se fala o nome do livro. Não é? No capítulo 20, conta um episódio de uma batalha nos dias do rei Josafá. Josafá foi um rei bom, temente a Deus, daqueles que no final do seu reinado receberam um carimbo de aprovado. São poucos, mas ele no final do seu reinado teve o carimbo do aprovado. E tem essa história muito interessante de uma guerra que não é exatamente travada no campo de batalha, mas ela se resolve por si só. E neste episódio desta conflagração do reino de Judá contra 3 reinos vizinhos, o que Judá fez foi apenas ir ao campo de batalha para ver o que o Senhor ia fazer. E lá eles foram cantando, se aproximaram do campo de batalha, cantando, louvando a Deus, e quando eles chegaram lá, a coisa estava resolvida. Então o pessoal da música ama pegar esse texto e dizer que o louvor vence batalhas. É muito legal. Eu cresci, né, na minha juventude, foi quando começou o movimento de renovação do louvor. A gente cantava os hinos de guerra. Pelo Senhor, marchamos sim o seu exército. Então a gente era ensinado a isso, né? A gente vence a batalha com os louvores. E esse texto de 2 Crônicas 20 é o mote, era o gancho para dizer isso, né? Quem canta, seus males espanta. É mais ou menos isso, né? O louvor vence batalhas, o louvor quebra barreiras. Mas aí a gente vai ficando velho, né? Começa a ler a Bíblia com mais cuidado, com mais atenção. E aí a gente vai vendo a história direitinho, como é que aconteceu. Então, não querendo frustrar meus amigos do louvor, né? Mas tem detalhes nesse texto que nos inspiram a... E como eu disse, né, quem pega a narrativa sempre pega do ângulo que lhe interessa mais. Mas tem alguns detalhes nesse texto que eu creio que pode servir para todos nós. Os que cantam e os que não cantam. Os que tocam instrumentos e os que não tocam instrumentos. Sim, é verdade. Louvar a Deus é uma atitude que sempre vai nos trazer força, fé. Eu não duvido que o louvor e a adoração são armas para o fortalecimento da nossa fé e da nossa espiritualidade. Mas essa batalha tem alguns detalhes curiosos. Primeiramente, eu vou lendo, mas eu vou contando a história, que fica mais fácil de todo mundo aprender. Não é? Capítulo 20, no início dele. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, que são os 2 descendentes de Ló, sobrinho de Abraão. Então, são povos aparentados com os israelitas. Tá? Eles eram primos. E viviam ali na região que hoje seria a Jordânia. Então, na geografia de hoje, né, para quem vive agora vendo o mapinha lá de Israel, o pessoal da Jordânia, Moabe e Amon, resolveu fazer guerra contra Jerusalém, contra o pessoal do sul ali de Israel. Os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas. Os meunitas são uma parte dos edomitas. Irmão de Jacó se chamava
Esaú. Então são descendentes de Esaú, primos também, das montanhas de Seir, ou seja, da região de Edom, faixa de Gaza, para ser mais exato hoje. Então a turma da faixa de Gaza, que estava ali na costa, e a turma da Jordânia, que estava mais para dentro do continente, 3 povoados, hoje nós chamaríamos de árabes, né? Mas na época a gente pode dizer semitas, parentes dos israelitas. Então 3 povos aparentados com os israelitas resolveram guerrear, ir contra Jerusalém. Verso 2, vieram com alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá. Do outro lado do Mar Morto, da Síria, eis que eles já estão em Azon-Tumar, que é em Gedi, ou seja, vinham pelo sul. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Então chegou a notícia para o rei que 3 povos se uniram e vieram contra ele. Ele chamou o povo para quê? Para oração. Vamos orar, vamos buscar o Senhor. Verso 5, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse. Então o rei foi lá para o templo, diante do povo que estava ali reunido, e fez a sua oração. Ó Senhor, Yahvé, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Que linda oração, não é? Ó nosso Deus. E agora ele começa a contar uma história para Deus, fazer Deus lembrar do passado. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante deste templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia. Tu nos ouvirás e livrarás. Então ele lembrou aqui uma história para Deus. Deus, lá no passado o Senhor falou para o nosso pai Abraão que essa terra aqui só ia dar para nós. E o Senhor deu essa terra para nós. Inclusive nós construímos nela um templo e colocamos o teu nome. Mais ou menos assim, nós fizemos a nossa parte. Nós já reconhecemos que o Senhor nos deu essa terra, e nós construímos nesta terra um templo em honra ao Senhor. Tu és o Deus dessa terra. Então nós somos o povo que o Senhor pôs nessa terra, e o Senhor é o Deus dessa terra. O templo que leva o teu nome está aqui, não é? E aí, 1 Reis capítulo 5, a oração lá de Salomão, ou 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, Josafá está lembrando a Deus o seguinte, e ficou combinado uma coisa, né? Se a gente tivesse aqui uma guerra, uma peste, uma fome, nós viríamos nesse templo e clamaríamos o Senhor. Então veja que interessante, Josafá está orando para Deus, mas está contando coisas que Deus sabia, só está rememorando, não é? Verso 10. E agora, eis que os filhos de Amon, de Moabe e os do monte Seir, que são os descendentes de Esaú, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Olha a inteligência da oração de Josafá. Quando nós, israelitas, saímos do Egito, éramos muitos. Eles eram poucos. E o Senhor, naquela época, não nos deixou guerrear com eles. Essa é a história lá dos dias de Moisés, tá bom, gente? É muito tempo lá atrás. Então Israel se desviou de Moabe, de Amon, de Edom, porque Deus disse para eles, são teus primos, são teus parentes,
Não guerreiem com eles, contornem a terra deles. Não façam guerra com eles. E depois eles tomaram posse da terra de Canaã. Josafá está lembrando a Deus, lá atrás, Senhor, o Senhor não deixou a gente lutar com eles um de cada vez. O Senhor não deixou a gente, quando nós éramos muitos, eles eram poucos, o Senhor não deixou a gente enfrentá-los. Nós os deixamos em paz. E agora eles nos recompensam assim. E eles se unem e vêm todos contra nós. Agora nós somos poucos e eles são muitos. E olha a inteligência, né? Eles estão querendo nos expulsar da tua terra. Josafá sabe orar. Ele sabe falar com Deus, né? Eles estão unidos aqui para nos expulsar da tua terra que o Senhor nos deu. Verso 12, ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Esse cara era realmente temente a Deus e sabia orar. Soube conversar com Deus. Expressou a sua fé, expressou a sua confiança no Senhor e estava dizendo a Deus, eu não tenho como resolver essa situação, eu não sei o que fazer. Num português contemporâneo, ele diria mais ou menos assim, Deus, esse problema não é meu. Porque lá atrás nós podíamos ter resolvido isso, mas o Senhor não deixou. Então, como a gente não resolveu lá atrás, quando a gente era muito, eles eram poucos, agora esse problema, Senhor, é teu. É mais ou menos isso, a oração de Josafá. Verso 13, todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor. Olha que bonito, né? O povo estava lá, o exército inimigo está vindo, o rei convocou, eles foram para a praça ali do templo, estavam ali reunidos. Verso 13, em pé diante do Senhor com suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Olha o apelo emocional. Olha como é bom saber falar com Deus, né? Eles vão com mulheres e crianças para a presença do Senhor. E aí, Deus? Estamos aqui, Deus. Homens, mulheres, crianças, o povo todo. O povo diante do Senhor. Verso 14. Então, no meio da congregação, o espírito de Yahvé veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaaziel disse, escutem com atenção. Quem é que está falando? É um levita, mas está cheio do Espírito do Senhor. Escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor, não tenham medo nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Deu o mapa, a rota da batalha, deu o lugar onde eles deveriam se encontrar. Nesse encontro, vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados, e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem, amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, um rei que se curva, que se humilha, põe a sua cara no pó. E todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Então veio uma palavra de Deus sobre o que fazer, e eles adoraram a Deus.
Deus falou, estarei com vocês, vão para este lugar que eu estou orientando, e lá vocês vão se posicionar e esperar para ver o que eu vou fazer. Verso 20, na manhã seguinte, levantaram cedo, e aí são só os homens, tá, gente? Mulheres e crianças ficaram em Jerusalém. Na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Que lindo, não é? O que é um rei temente a Deus, não é? Que diferença faz? É por isso que o salmista vai dizer que o povo é feliz quando o rei teme a Deus. Mas isso aqui é um rei que teme a Deus. Povo de Judá, moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Ou seja, Josafá estava confiando na palavra que veio pela boca de um profeta, onde? No meio da congregação. Congregação, gente, é o mesmo nome que vai se usar para a igreja no Novo Testamento. É a reunião de todo o povo. O que é igreja no Novo Testamento? A mesma coisa que a congregação no Velho Testamento. Homens, mulheres e crianças. A reunião de todo o povo. Igreja é isso. Quando no Novo Testamento Jesus fala, estou edificando a minha igreja, ele está usando o mesmo termo aqui, hebraico, está se referindo à mesma ideia do Antigo Testamento, quando se reuniam homens, mulheres e crianças, todo o povo reunido. Depois de se aconselhar, verso 21, depois de se aconselhar com o povo, olha que interessante, o rei se aconselhando com o povo. Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então o rei continuou conversando com o pessoal. A palavra não veio pelo meio de um levita? Então ele foi lá, provavelmente, para os levitas e disse: então, o que vocês acham? Deus mandou a gente ir para lá, mas como é que a gente vai? E aí eles organizam a coisa. O rei está conversando com as pessoas. O rei está ouvindo as pessoas. Os líderes do povo, os levitas. E eles combinam então isso. Olha, os levitas vão na frente e paramentados. A gente vai do jeitão que a gente trabalha aqui no templo. Se fosse hoje no visual de pastor clássico, paletó e gravata. Se fosse visual de padre, batina. Né? Então os religiosos iam na frente. Verso 22, no momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores, ou seja, eles começaram a cantar cá, né? O Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe, que eram descendentes de Ló, se levantaram contra os moradores do monte Seir, os descendentes de Esaú, para os destruir. Atacaram e destruíram-se uns aos outros. Eram 3 vindo contra 1. Bom, só que aí, dos 3, 2 começaram a bater em 1. Quando os homens de Judá chegaram ao lugar alto, onde se pode olhar para o deserto, estou no verso 24 agora, procuraram ver a multidão. E eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Ou seja, aqueles 3 povos começaram a brigar entre si. Primeiro Moabe e Amon contra Esaú, ou Monte Seir, e depois Moabe e Amon entre si. Se mataram-se, para ser bem redundante. Como estou falando de 3, né? Acho que cabe. Se mataram-se. Então, quando eles se destruíram uns aos outros, os homens de Judá chegaram e viram que a guerra já tinha acabado antes de começar. Cadê os inimigos? Não há mais inimigos. Verso 25, Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos.
Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para saquear o despojo de tanto que havia. Bom, o que quer dizer isso aqui, né? O resto de guerra, gente. Naquela época, não pense que ferro era fácil de achar igual hoje, né? As pessoas tinham muita dificuldade para conseguir metal, para conseguir couro. Então, o despojo aqui, gente, é o seguinte, ó, que sandália boa esse cara está calçando aqui. Acho que é meu número, leva. Que couraça de couro legal, leva. Que espada de ferro legal, leva. Que escudo interessante, leva. Sucata de guerra. Hoje nós chamaríamos de sucata, mas naquela época você ter uma arma de ferro era algo interessante. Então percebam que essa é uma guerra, tá bom de história, essa é uma guerra interessante. Foi ganha na cantoria? Lendo melhor o texto, a gente percebe que não. O cântico não foi o segredo da vitória. O segredo da vitória foi a conversa com Deus. Foi a maneira como os fatos foram se apresentando e como a história foi contada entre homens e Deus. Foi Josafá dizer para Deus a verdade. Deus, nós estamos numa situação difícil hoje, porque nós te obedecemos lá atrás. Lá atrás nós fomos obedientes. O Senhor não nos permitiu guerrear com eles. E agora, esses nossos parentes vêm guerrear conosco. Nós não temos como vencê-los. O que o Senhor vai fazer? E quando Deus responde, essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha. É uma coisa interessante, não é? Então tem a ver não exatamente com o fato deles terem cantado, mas tem a ver com o fato de como a história se apresentou, a realidade dos fatos e uma boa leitura dos fatos. Então Josafá soube ler o que estava acontecendo, entender o que estava acontecendo e soube falar com Deus com clareza. E Deus respondeu com justiça, com poder, com graça, com sabedoria. Deus faz a parte dele. Como eu disse, as narrativas para nós pregadores são maravilhosas, porque a gente faz a aplicação que a gente acha mais interessante. Eu quero dizer algumas coisas poucas para vocês essa manhã. A primeira lição é a mesma que o treinador de Muhammad Ali, Cassius Clay, um pugilista extraordinário do passado, ouviu do seu treinador, um conselho que ele ouviu do seu treinador. Cassius Clay já estava envelhecendo, ele era muito autoconfiante e ele estava fazendo muita luta com qualquer um. Então o seu treinador disse assim: keep your fight, escolha suas lutas. O boxe, o pugilismo, tem também a sorte. Qualquer hora, um desses qualquer que você fica lutando por aí, tem a sorte de um soco, e você pode ser derrotado por alguém que não é nada. Escolha com quem você luta, não lute com qualquer um. Interessante, né? Um conselho de pugilismo, mas é um conselho que se espalhou aí pelo mundo. Muita gente já viu isso aí. Keep your fight, escolha suas lutas. O primeiro conselho que eu quero te dar é esse. Tem guerras, tem lutas que são nossas. Tem lutas que não são. A igreja não tem que entrar em luta que não é dela. Tem lutas que são de Deus. Tem lutas que são dos homens. Tem lutas que são nossas. Mas tem lutas que são dos outros. Não entremos em batalhas que não nos pertencem. Se entrarmos numa guerra que não é nossa, não ganharemos nada. Perderemos. Então, não entre em batalhas que não são suas. O que eu quero dizer isso na prática da sua vida? Você trabalha numa empresa, tem lá uma situação que não te diz respeito, é de uma outra área, de uma outra coisa, e você fica lá, isso não está certo, meu Deus, isso não está certo, olha o que estão fazendo com a copeira, o que estão fazendo, não sei o que lá, tal.
Cuidado para não se meter naquilo que não te pertence. Alguns aqui de nós que somos mais velhos poderiam contar alguns exemplos aqui. Se fosse uma roda de conversa, alguns poderiam dizer, eu uma vez fui fazer isso aqui, eu fui tomar partido de não quê, eu fui tentar resolver não sei o que lá. Então, no trabalho, às vezes, a gente se envolve em coisas que não nos dizem respeito. Em casa, tem coisa que é dele, tem coisa que é dela, tem coisa que são dos filhos. Não tente resolver as guerras dos seus filhos. Não tente viver a vida dos seus filhos. Seus filhos têm que enfrentar as batalhas deles. Papai e mamãe que resolvem todos os conflitos dos filhos, às vezes, acabam tornando os filhos o quê? Inseguros e dependentes. Dependentes. Então a gente tem que, às vezes, deixar os filhos travarem as batalhas deles, para que eles ganhem musculatura, para que eles ganhem experiência, para que eles aprendam a resolver seus problemas. Filhos, em briga de marido e mulher, cuidado, né? Tem hora que o filho tem que falar, estou saindo. São seus pais. Tem hora que é bom, eu tive momentos, eu filho pastor, tinha pai e tinha mãe. Tinha dia que eu tinha que conversar com a minha mãe, tinha dia que eu tinha que conversar com meu pai. Eu fiz certas mediações. Às vezes o filho ajuda o pai e a mãe a chegarem a um acordo. Mas tenha certeza que Deus está colocando você ali, é uma oportunidade, é própria, adequada. Eu estou dando exemplos bem radicais, né, vamos dizer assim, mas cotidianos. Então, briga de vizinho, briga de condomínio, briga de trânsito dos outros. Pensa bem, cuidado. Às vezes nós precisamos ir lá pacificar, acalmar, evitar que uma coisa pior aconteça. Eu tenho um instinto de me meter, é instintivo. Eu diria que é inerente à minha função, de vez em quando, né? Mas a gente tem que ter cuidado. Temos que saber quando é oportuno e quando não é. Então escolha as suas batalhas. Não entre em qualquer conflito que está por aí. E pensando em igreja como instituição, nós devemos sempre saber exatamente quais são os nossos limites e a que Deus nos tem chamado para batalhar, tá bem? Nós temos visto que nos Estados Unidos, de novo, a religião está muito casada com a política. E tudo indica que daqui 2 anos nós vamos ver o mesmo movimento aqui de novo. Nós vamos ter de novo o mesmo marketing político envolvendo a religião. Não duvidem, vai acontecer de novo. Assim como aconteceu há 4 anos aqui, há 6 anos lá, aconteceu de novo agora. Vão transformar de novo uma escolha política numa eleição religiosa. Esse não é nosso campo de batalha. Não é aí que nós fomos chamados para atuar. Não é uma guerra espiritual. É uma guerra política, é uma guerra de narrativas, é uma guerra, enfim, tentando cooptar eleitores. Vamos ficar fora dessas coisas. Vamos nos manter na nossa posição. Então, o primeiro conselho é esse. Escolha bem suas batalhas. Espero que nós, como liderança da igreja, tenhamos essa sensibilidade também, de nos posicionarmos com vocês. Fazer o que Josafá fez, chamar a congregação e juntos tomarmos as nossas decisões. Mas eu pretendo agir sempre como agiu aqui Josafá. Foi lá falar com Deus, chamou os líderes do povo, ouviu o povo orou junto, buscou o Senhor falou, e aí está tudo certo. A gente acredita no que Deus fala por meio dos seus profetas. Sejam eles quem forem, a quem o Senhor levantar, a quem o Senhor confiar a sua palavra. Que a gente se mantenha assim. Quem fala com Deus, quem fala entre si, quem ouve a voz de Deus e obedece o Senhor. É assim que a gente pretende continuar comportando-se nesses períodos
que ainda virão por aí. Mas além de escolher as suas batalhas, não é? Eu queria também te dar um segundo conselho baseado nessa narrativa aqui de Josafá. Aprenda a confiar em Deus enquanto Deus está trabalhando. Não pense que Deus está alheio aos processos da história. Não pense que Deus não vê. Deixa Deus trabalhar. Essa guerra não foi ganha pelos que cantavam. Essa guerra foi ganha pelo Senhor. Foi Deus quem dizimou os inimigos de Judá. Foi Deus que dizimou os inimigos que vinham contra Jerusalém. Esta guerra da Bíblia aqui era uma guerra santa. As guerras de hoje nem sempre podemos dizer que são guerras santas. Deixa Deus. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Simplesmente a gente se posiciona em oração, em gratidão, com fé, com serenidade, e veremos o que Deus quer fazer. Nós estamos vendo de novo, não é, esses conflitos no Oriente Médio. Israel, gente, nunca teve paz. Não é só na época da Bíblia, é depois da Bíblia. Lá vai ter guerra o tempo todo, lá não vai terminar. A animosidade no ventre de Rebeca estava lá. Quando Rebeca estava grávida, já havia briga lá dentro, né, do seu ventre. E Deus disse, são dois povos que estão aí. E eles vão brigar. A animosidade entre Agar e Sara, que é também a animosidade entre Isaque e Ismael, vai permanecer. São todos irmãos. Quando se fala de antissemitismo, não se pode ignorar que os árabes também são semitas. Todos eles descendem de Abraão. É uma briga de irmãos. E eles vão brigar até o fim. Não deixarão de brigar. Não tome partido. Nenhum deles ali é melhor ou pior aos olhos de Deus. Todos eles são amados por Deus. Todos são descendentes do mesmo Abraão que Deus abençoou até a 1000ª geração. E se você considerar uma geração a cada 20 anos, tem muitos anos ainda de bênção para eles gastarem. Agora, isso é problema deles. Não fique se posicionando numa batalha que não é sua, mas deixa Deus fazer aquilo que Deus quer fazer. E vamos nos manter, meus irmãos, numa postura de adoradores, servos de Jesus, discípulos de Jesus, que amou os judeus, amou os samaritanos, amou os gentios, gregos, romanos, persas, árabes, africanos. Jesus acolheu a todos. Nós não temos partido político, nós não temos escolha nacionalista, nós não temos, como é que eu quero dizer, não é uma questão de nação, é uma questão de étnica. Nós não temos uma etnia predileta. Para nós, todos são alvos do amor de Deus. E que a gente preserve esse espírito de Josafá, de orar a Deus, entregar a Deus, ouvir a Deus, obedecer a Deus e aguardarmos que Deus faça a sua justiça como Ele quiser. E aí, meus irmãos, o que é nosso, é nosso. A batalha que é nossa, nós vamos travar. As batalhas que são de Deus, Ele sabe o que fazer. Amém? O que eu quero é paz aqui dentro. Eu quero diálogo e um ambiente amoroso, acolhedor, pacífico, cordato e, tanto quanto possível, puro naquilo que é a palavra de Deus para nós. Amém?
Senhor, nós te damos graças por essa manhã e te louvamos, porque o Senhor é o mesmo Deus que esteve com Josafá no dia das suas lutas e desventuras. O Senhor esteve com o teu povo de Israel naqueles dias difíceis contra os seus inimigos. E o Senhor está com a tua igreja, o Senhor está conosco. Já atravessamos tempos difíceis, Senhor. Já sofremos privações e provações, mas o Senhor nunca desamparou o seu povo. E nós, particularmente, Senhor, quando em vez nos encontramos também, alguns de nós, enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, nossos pais, nossos filhos, nossa casa, mas o Senhor não é um Deus que desampara, o Senhor não é um Deus que abandona aqueles que buscam o Senhor e aqueles que em Ti confiam. Por isso nós nos aproximamos de Ti, Senhor, como fez aquele rei no passado, e pedimos ao Senhor que se lembre de nós, que o Senhor se lembre de nossa história, que o Senhor se lembre da nossa jornada, que o Senhor se lembre da fé que professamos e das vezes que já nos prostramos, confessamos, Te adoramos, e o Senhor não se esqueça dos nossos caminhos, o Senhor não se esqueça das promessas, o Senhor não se esqueça da bênção que o Senhor derramou sobre nós. O Senhor não se esqueça das orações dos nossos pais, avós, daquelas orações que Te foram endereçadas, Senhor, nos abençoando quando ainda éramos crianças, que o Senhor não se esqueça destas coisas. E olha para nós sempre com bondade, com misericórdia, e guia-nos, ó Deus, por caminhos retos e aplanados. Ajuda-nos, ó Deus, a nos desviarmos das batalhas que não são nossas. E fortalece-nos, Senhor, para vencermos tudo aquilo que a nós compete enfrentar. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê graça e, principalmente nesta manhã, que o Senhor nos dê paz. Amém.